Querido cliente Quest, seja muito bem-vindo novamente a mais um CX Day. Hoje eu estou aqui para deixar a aula do Rodrigo Rico, mas antes de eu apresentar, lembra, pega a barrinha, desce, clica no botão para fazer o download do material e vai acompanhando o real time junto com o professor. Então, hoje eu quero apresentar para vocês o Rodrigo Rico, que é dono da Cliente-Chefe. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso Sex Day. Obrigado por topar esse grande desafio e encher a gente de conteúdo. Muito obrigada. Para mim é uma grande alegria estar participando com vocês no dia de hoje, estar falando de um tema que eu adoro, que é Customer Success, né? Eu acho que faz muito sentido para todo e qualquer tipo de empresa, e meu objetivo hoje é trazer para vocês as premissas básicas, né? Os entendimentos iniciais, para que de fato a gente saiba o que é Customer Success, o que não é Customer Success e quais as vantagens para o negócio. Então, pessoal, como eu disse para vocês, nosso objetivo é falar um pouquinho sobre Customer Success, né? Mas eu não consigo falar sobre Customer Success sem antes falar basicamente como é que eu cheguei a Customer Success, né? Que também é um pouco da minha história que talvez possa inspirar um pouquinho vocês também. Ah, eu trabalhei durante muito tempo em empresas de software, né? Eu trabalhava especificamente na área de atendimento, na área de suporte técnico. E certa vez eu estava lendo um pouquinho livros e tudo mais, e passou por mim, não lembro se pela internet, enfim, o tema de Customer Success. Eu falei, nossa, as startups, né? E naquele momento eu percebi que as startups estavam atuando mais fortemente com Customer Success. Eu li aquilo ali rapidamente e falei, nossa, que legal essa nova cultura de Customer Success, né? Mas num primeiro olhar, talvez desatento da minha parte, me pareceu que não servia para mim naquela empresa que eu estava, que na época era uma empresa muito grande, uma das maiores empresas de software no Brasil, e parecia alguma coisa muito tópico naquele momento, né? E eu deixei passar. O mundo girou, o tempo passou mais um pouquinho, né? E eu participei de um evento. E nesse evento eu tive a oportunidade de entender um pouco mais sobre Customer Success. E nesse momento eu percebi, caramba, isso faz sentido para mim, sim, e faz sentido não só para mim, como para outras empresas também. A partir desse momento eu comecei a ser um entusiasta, né? Comecei a estudar, comecei a visitar empresas que já tinham essa cultura no Brasil, comecei também a olhar um pouquinho para fora do Brasil. E na empresa que eu estava no momento, eu percebi que ainda não era a hora de aplicar Customer Success, né? Porque a cultura ainda não estava formada. Hoje, graças a Deus, eles estão bastante empolgados com Customer Success. E aí eu decidi sair da empresa onde eu trabalhava e me dedicar muito ao relacionamento entre clientes e fornecedores e basicamente Customer Success. Hoje, no meu negócio, nas minhas atividades, eu diria que Customer Success faz parte de aproximadamente 80, 90% de tudo que eu faço. Mas antes da gente entrar a falar de Customer Success, a gente primeiro precisa quebrar um primeiro mito, né? A gente pode pensar assim, Customer Success é mais uma forma de deixar o meu cliente feliz, né? É mais uma iniciativa que eu tenho aqui na minha empresa ou no meu negócio para tornar o cliente feliz. Claro, cliente feliz é muito importante e é fundamental, e a gente não pode sair disso. Mas Customer Success não é só cliente feliz. A gente vai estar falando de resultado. Resultado não somente para o negócio, para a empresa, no caso, né? Mas também resultado para o cliente, e principalmente resultado para o cliente. A gente vai perceber durante essa aula de hoje que o resultado do negócio está muito diretamente ligado ao resultado do cliente. Principalmente quando a gente fala de economia de recorrência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante essa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Quero primeiro contar uma história para vocês que faz sentido na minha vida e talvez faça sentido na de vocês também. Bom, o cliente, quando ele nos contrata, principalmente se a gente fornece a ele um serviço ou um produto de contrato recorrente, enfim, se ele paga uma mensalidade para a gente, nesse primeiro momento eu vou falar nesse aspecto. Quando ele chega até nós, ou quando a gente oferece para ele alguma coisa, de modo geral ele tem um sonho, né? Ele pensa que ele vai comprar o nosso produto, o nosso serviço, enfim, vai sentar num foguete e vai decolar, né? Que ele de fato vai ter seus problemas aí resolvidos. E de fato deveria ser assim, mas infelizmente, num curto espaço de tempo, quando a gente começa a fazer a entrega para o cliente, ele começa a criar uma certa frustração. Ou seja, aquilo que está sendo entregue para ele, ou na velocidade que está sendo entregue para ele, enfim, não é exatamente o que ele estava esperando. E isso já começa a gerar um certo incômodo.
Passado mais um tempo, esse incômodo, essa insatisfação acaba gerando uma irritação. Ou seja, aquilo que foi comprado, aquele sonho que ele tinha, não é necessariamente aquilo que ele está recebendo e, de modo geral, ele percebe uma grande dificuldade em colocar esse trem no trilho. Passado mais um tempo, ou seja, o cliente tem um sonho, esse sonho acaba gerando uma frustração, essa frustração acaba gerando uma raiva, um desconforto, isso acaba gerando um cancelamento, ou seja, o cliente simplesmente desiste de ser nosso cliente, né? E o pior de tudo, muitas vezes a gente pode pensar assim, o pior que pode acontecer é o cliente cancelar comigo, mas tem uma coisa que é ainda pior, é o cliente falar mal de mim. Ou seja, ele simplesmente, além de cancelar comigo, ele vira meu detrator, ou seja, ele começa a falar mal de mim para todo mundo que ele pode, principalmente quando alguém vai pedir uma recomendação e tudo mais. Existe ainda, pessoal, um cliente que é pior do que aquele que cancela. É aquele que por algum motivo está preso a algum contrato, ou ele não tem um outro fornecedor que atenda, enfim, ele simplesmente não pode cancelar, ou seja, ele continua sendo o meu cliente, mas ele é meu detrator, ou seja, ele continua na casa, ele continua me pagando, mas ele fala mal. E todo esse desconforto, todo esse descontentamento que ele gostaria de expressar cancelando, ele acaba expressando, falando mal de mim, sendo meu detrator, tá certo? Então vamos seguir aqui. Empresa chamada Salesforce, ela ali por volta de 2005, essa história que eu vou contar para vocês. Eles perceberam uma coisa muito engraçada, que por mais que a empresa deles continuasse crescendo, isso foi tratado durante uma reunião de diretoria, né, onde as pessoas estavam comemorando, nossa, a empresa cresceu, a empresa está evoluindo, mas um dos diretores chamou atenção para um ponto importante. Pessoal, a gente está olhando, nas palavras do diretor, né, para um aspecto do nosso crescimento. De fato, a gente está crescendo, mas a gente está deixando de olhar para um outro aspecto, que é justamente a quantidade de clientes que está cancelando com a gente. Ou seja, ali no ano de 2005, a Salesforce, né, que é uma empresa de SaaS, né, o que é uma empresa SaaS? É uma empresa que tem o seu software na nuvem, né, o seu software no modelo de locação, onde você não precisa instalar nada no seu computador, né? Você simplesmente paga uma mensalidade ou algo similar, acessa um site ou um app, ou enfim, e tem acesso a esse seu sistema, né? E aí, ali em 2005, um dos diretores chamou a atenção. Olha, pessoal, por mais que a gente esteja crescendo, de fato a gente está crescendo, por outro lado, 8% dos nossos clientes foi embora. Esse número não está tão evidente porque a gente cresceu muito mais do que isso. Mas, se a gente não olhar efetivamente para esses 8%, isso vai ser uma dor muito grande no nosso negócio em breve. Por que, pessoal, que esses 8% pode parecer pouco, mas na verdade não é? Vamos tentar entender essa lógica. Num primeiro momento, a maioria das empresas, independente do segmento dela, ela olha assim, nossa, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu já consegui conquistar alguns clientes. Ela olha para frente e ela enxerga um oceano azul de oportunidades, né? Ou seja, ela percebe claramente que por mais que ela já tenha alguns clientes utilizando, ela ainda pode crescer muito. Ou seja, isso dá um ânimo para os investidores, um ânimo para o CEO, enfim, para a direção da empresa para continuar investindo. Mas uma coisa acontece, o tempo passa, de fato essa empresa cresce, e era exatamente o que estava acontecendo com a Salesforce, no exemplo que eu dei. A empresa cresce, de fato as oportunidades respondem, dão chance para essa empresa crescer, mas por outro lado, começa a aparecer uma coisa chamada churn. O que é esse churn? É justamente o que a gente falou há pouco na Salesforce, são clientes que começam a cancelar. E muitas vezes esse percentual de cancelamento, ele parece que não incomoda, porque como você pode ver aqui nesse exemplo, eu ganhei muito mais, nessa linha de tempo, eu ganhei muito mais clientes do que eu perdi clientes, então acaba que isso não incomoda. Mas o tempo vai passando, pessoal, e aí você percebe que você continua ganhando clientes, daí numa velocidade um pouco menor, mas por outro lado, a quantidade de clientes sai. Ou seja, eu ganho mais clientes do que perco, mas o meu crescimento poderia ser muito mais acelerado se a grande maioria desses clientes que eu estou vendo ali no gráfico vermelho de cancelamentos continuasse na minha base. E o tempo vai passando, pessoal. A lógica continua. Eu continuo ganhando clientes, né? A minha empresa continua crescendo, em contrapartida, eu continuo perdendo clientes e percebam, cada vez mais as oportunidades vão diminuindo. Porque, claro, o mercado ele é finito, ele tem fim. Então, se eu continuo ganhando clientes
por um lado, porém perdendo ainda clientes, eu acabo diminuindo as minhas oportunidades. Porque tem uma coisa muito interessante, pessoal. Dificilmente um cliente que sai da sua empresa, ele retorna. Acontece? Acontece, mas é muito difícil. É muito mais complicado você trazer de volta um cliente do que conseguir um cliente novo. E aí, pessoal, chega o momento mais dramático, que é o quê? A minha empresa ela para de crescer. Basicamente, a quantidade de clientes que entra por uma porta é a quantidade de clientes que sai por outra porta ou pela mesma porta. Ou seja, estagna. Né? E aí começa a grande dor das empresas, né? Elas começam a diminuir. Por quê? Ainda continuo ganhando mercado? Eu continuo ganhando mercado, porque oportunidade sempre vai ter um novo cliente querendo me comprar, mas a quantidade de clientes saindo é muito maior. E esse exemplo que eu estou dando para vocês, pessoal, se a gente fizer uma reflexão, a gente pode pensar em inúmeras empresas que já passaram por esse modelo. Inúmeras empresas que tinham um domínio, às vezes, mundial de determinada tecnologia, de determinado produto e simplesmente desapareceram porque ou não se reinventaram ou porque não entenderam exatamente o que era sucesso para os seus clientes. E aí a gente simplesmente tem um negócio acabando. De modo geral, galera, toda e qualquer empresa estará nesse ciclo. A diferença é que algumas empresas agem para justamente não dar o próximo passo. Elas usam ferramentas como, por exemplo, o próprio NPS ou pesquisa de satisfação, enfim, e tantas outras ferramentas para justamente entender como é que elas estão, como é que o mercado está, como é que o mercado de seus clientes está a recebendo. Tá? Então, isso aqui é só um modelo para que a gente possa perceber como é que funciona essa lógica ao longo do tempo. E, de novo, chama atenção para toda e qualquer empresa estar nessa linha. A grande diferença aqui é justamente o que você vai fazer para que esse próximo passo negativo não aconteça no seu negócio, tá certo? Então, vamos continuar. Voltando ao exemplo da Salesforce, entendendo que aqueles 8% num primeiro momento era pouca coisa, mas poderia ser muita coisa no futuro, o que será que eles fizeram? Né? Qual foi a iniciativa que a Salesforce teve justamente para combater isso? Bom, aí começa a surgir a tal da cultura de Customer Success. Né? Num primeiro momento, o objetivo era justamente estancar aquele churn, né? Ou seja, aquele cancelamento que já estava começando a incomodar, simplesmente ser estancado, separado, né? E essa foi a ideia. Mas a gente vai perceber que houveram outros ganhos, e a gente vai falar durante a aula de hoje sobre esses outros ganhos que vieram de forma implícita, que não era nenhum a meta, como eu disse para vocês, a meta era basicamente parar o cancelamento, mas outros ganhos também vieram. E se a gente for olhar esse número oficial da Salesforce aqui, galera, vocês vão perceber claramente que a partir dali de 2010, 2012, quando eles começam a investir na cultura de Customer Success, o resultado da Salesforce dá um boom, né? Realmente aqui no gráfico, ele é muito ascendente, ou seja, um crescimento que vinha sendo consistente, porém não muito agressivo, ele começa a ser extremamente agressivo. E a Salesforce, de modo geral, e esse é um slide oficial da companhia, né? Ela atribui basicamente esse crescimento acelerado à cultura de Customer Success na companhia. E aí vocês podem estar se perguntando, ué, mas será que só o cancelamento que diminuiu com essa cultura é suficiente para o crescimento? Na verdade, não. Outras coisas, como eu comentei para vocês, fizeram sentido. E eu vou falar disso daqui a pouquinho para vocês. Mas o que eu quero deixar claro aqui é como, num exemplo prático, a cultura de Customer Success, numa empresa, naquele primeiro momento, numa empresa de software, numa empresa de SaaS, trouxe um resultado, um ganho efetivo e real para a companhia. E aí, pessoal, para que a gente possa dar um próximo passo nesse entendimento sobre Customer Success, é fundamental que a gente comece a falar aqui sobre economia de recorrência, né? De modo geral, toda empresa tem hoje algum modelo de contrato com seus clientes. Algumas ainda não, mas eu entendo que é uma necessidade no mercado e uma realidade. Mas vamos entender um pouquinho, caso não esteja claro esse entendimento para vocês, do que seria essa economia de recorrência. Vamos lá. Hoje, muita gente ainda compra livro, né? Livro físico, até mesmo pelo apego que a gente tem em folhear um livro, né? Mas já é possível
você pensar de uma forma diferente. Da mesma forma, CD. Você consegue parar e pensar, nossa, qual foi a última vez que eu entrei numa loja de CD e comprei um CD? Faz tempo, né? E locadora, então, pessoal? Qual foi a última vez que você entrou numa locadora e locou um filme? Da mesma forma, software, que também no passado a gente tinha que comprar, né? Muitas vezes a empresa até colocava como ativo fixo tamanho investimento que era feito, e hoje em dia isso não existe. Por exemplo, aqui na empresa a gente usa Windows, né? Acho que a boa parte das empresas usa. E a gente não teve que comprar, a gente paga, se não me engano, R$ 29,90 por mês e tem acesso ali enquanto a gente quiser desse produto. A grande diferença aqui, pessoal, é que eu não preciso mais fazer um grande investimento para comprar um software. Eu simplesmente pago por mês e na hora que eu não quiser mais, eu simplesmente cancelo. E aí, algumas empresas percebendo isso, elas começaram a entrar nesse negócio. Por exemplo, quando eu falo de livro, a Amazon hoje você consegue pagar uma mensalidade lá e ter acesso ao livro que você quiser. Da mesma forma, o Spotify, por exemplo, você paga lá R$ 19,90, que custa menos do que um CD, e você tem acesso a todos os CDs na hora que você quiser. Olha que interessante, né? Por menos do que um preço de um CD, você tem acesso a todos os CDs. Da mesma forma o Netflix, né? O Netflix é até um caso interessante, eu vou falar com eles mais à frente, um pouco mais profundamente, né? Mas assim, é a mesma coisa. Você paga também, acho que alguma coisa na casa de R$ 19, R$ 20 por mês, e é uma febre. Nos meus cursos presenciais, eu peço para as pessoas, quem não tem Netflix, levanta a mão. Quando uma pessoa levanta a mão, é raro. Ou seja, mudou-se. Mas será que mudou em função da Netflix, que foi inovador, ou porque o modelo de antigamente que era equivocado? A gente também precisa pensar nisso. E também o exemplo da Salesforce ou tantas outras empresas que simplesmente param de vender um produto e simplesmente disponibilizam na forma de aluguel, para que você possa usar até quando e da forma que você quiser. Mas a gente falou um pouquinho sobre empresas de software. E será que esse negócio de customer success, ou esse negócio de sucesso do cliente, é apenas para a empresa de software? Muitas vezes as pessoas podem pensar isso, né? Mas não. Parece que é para a empresa de software porque nasceu numa empresa de software, mas meu objetivo agora é desconstruir isso e que a gente possa entender que serve para todo e qualquer tipo de negócio. Vou dar alguns exemplos para vocês. Mas antes disso, é importante que a gente faça uma definição do que é sucesso do cliente. No meu entendimento, sucesso do cliente é quando quando o seu cliente, né, você ajuda o seu cliente a alcançar o resultado desejado dele, ou seja, a resolver a dor que ele tem, através do produto ou serviço que você disponibiliza. Mas não somente isso, pessoal. Eu acho que é fundamental que o seu cliente acumule experiências positivas na maior parte do tempo, se não todo o tempo, e no melhor tempo para ele. O que eu estou dizendo aqui? A gente junta três grandes coisas. O cliente precisa ter resultado com o que ele está comprando de você, ou seja, ele precisa resolver aquela dor. Só que não adianta ele resolver aquela dor se ele deixa um rastro de sangue, se é difícil, se é complicado, se tudo é difícil contigo. Não, ele tem que ele tem que resolver o problema dele, ele tem que sanar a dor dele, você tem que dar o remédio adequado, porém, isso com as melhores experiências. Não adianta nada ele sofrer para ser seu cliente. E além disso, além de experiências extremamente positivas, tem que ser no melhor tempo. O que eu quero dizer com o melhor tempo? Alguns clientes têm uma maturidade maior, outros clientes têm uma maturidade menor, outros têm já um know-how, né, naquilo, ou até pessoas que conhecem de determinado tema. Então, você entender que todo mundo vai ter que implementar o seu produto, ou ter a velocidade de utilização do seu produto a mesma, não é verdade. Você tem que entender exatamente como é que está o grau de maturidade daquele cliente para o produto ou serviço que você está ofertando. Então, de novo, a tríade: resultado, experiências e tempo. Essa tríade ela é fundamental no sucesso dos seus clientes. E aí sim, eu vou falar para vocês um pouquinho por que Customer Success serve para toda e qualquer empresa, não apenas para a empresa de software. Olha só, pessoal, o aumento de 5% na taxa de retenção de cliente equivale a uma taxa de lucro 75% maior. Clientes satisfeitos são capazes de fazer indicação a 9 outros clientes em média. Obter um novo cliente é de 6 a 7 vezes mais caro do que manter um cliente antigo. Em média,
clientes leais valem 10 vezes mais do que o valor da primeira compra, ou seja, durante a vida dele, ele acaba gastando 10 vezes mais do que ele gastou na primeira vez. 79% dos consumidores que foram mal atendidos pelo saque de uma empresa simplesmente cancelaram, trocaram. E empresas que priorizam o sucesso do cliente tendem a gerar receita 60% maior do que seus concorrentes. Nesse quadro aqui, pessoal, eu tirei dessa consultoria, ali embaixo tem o link, né? Se vocês clicarem ali, vocês vão ver esse estudo em inglês, mas eu separei esses 6 pontos que são pontos de negócio. Eu não estou falando de empresa de software, eu não estou falando de um nicho específico, eu estou falando de negócio de modo geral, deixando claro que empresas que de fato têm essa preocupação tendem a ter uma lucratividade maior. Ou seja, além de promover o sucesso do seu cliente, por consequência, o negócio que investe no sucesso do cliente acaba sendo impactado também. E aí, pessoal, se você tem um negócio baseado em assinaturas ou contratos, ou se você simplesmente quer vender mais para o mesmo cliente, né, ou continuar vendendo para o seu cliente, essa questão de sucesso do cliente deve ser o propósito do seu negócio. E quando eu falo de propósito, eu gosto de sublinhar e grifar e chamar atenção, porque propósito é alguma coisa forte, é alguma coisa realmente que move o seu negócio em direção ao sucesso do seu cliente, né? Muito mais do que oferecer um produto ou um serviço, como comumente as empresas fazem, né? Ah, aqui na empresa a gente vende tal coisa. Aqui na empresa a gente loca software. Aqui na empresa a gente é um serviço de segurança. Enfim, muito mais do que se preocupar com o produto, eu deixo de ser uma empresa que vende produto ou serviço e passo a ser uma empresa que entrega resultado para o meu cliente. Essa é a grande quebra de paradigma. O meu negócio não termina quando eu vendo para o meu cliente. Muito pelo contrário, está começando aí. O meu negócio, o meu entendimento, o meu sucesso, ele acontece quando de fato o meu cliente encontra sucesso, ou quando de fato o meu cliente tem resultado com aquilo que eu estou vendendo para ele. Aqui há a grande quebra de paradigma, e esse entendimento, e essa cultura, e esse propósito precisa permear todos dentro da empresa. Customer Success não é uma área. Claro que muitas vezes a gente precisa ter pessoas para estar fazendo aquela manivela girar, né? Mas muito mais do que isso, e antes de falar de pessoas numa área, eu gosto de falar sobre cultura. É uma cultura de empresa que deixa de pensar em que eu vendo um produto e passa a pensar, eu entrego sucesso, eu vendo sucesso para meus clientes. Tá certo? Então vamos seguir. Que sucesso é esse, né? Muitas vezes a gente pode se perguntar, tá, mas esse negócio de sucesso é muito romântico, né? Que sucesso é esse? Nada mais é do que aquele sucesso ou aquela dor ou aquele problema que o cliente tinha em mente quando ele te contratou. Então, basicamente, o que você vai fazer, pessoal, é ajudar o cliente e fornecer a ele formas, né, de chegar àquele sucesso, ou de resolver aquela dor, aquele problema que ele tinha justamente quando ele te contratou. Então, o sucesso do cliente nada mais é do que você garantir que o seu cliente vai ter aquele problema resolvido, com excelentes experiências, no melhor tempo e ir além. Ou seja, entender que uma vez que você resolva um problema, naturalmente o seu cliente vai ter novos problemas. Então, se você não estiver do lado dele acompanhando essa evolução, fatalmente você abre a porta para o seu concorrente entrar e oferecer a dor de um novo problema que eventualmente seu cliente possa ter. E a forma de você evitar isso é estar próximo do seu cliente. Você só vai entender quais são de fato as novas dores, os novos problemas, à medida que você resolva aquele inicial, se você estiver próximo do seu cliente, se você estiver acompanhando isso de perto. Tá certo? Então vamos dar agora um exemplo de algumas empresas, né? Que eu acho que é importante para a gente colocar isso de uma forma mais estruturada na nossa cabecinha. Quando eu falo de experiências do cliente, pessoal, muitas vezes no mercado B2B, ou seja, quando eu estou vendendo para a empresa, de modo geral, o resultado é muito importante, né? Se você não tem resultado, você não tem nada. Mas às vezes, quando eu estou vendendo para o B2C, ou seja, quando eu estou vendendo para cliente final, às vezes a experiência é ainda mais importante do que o produto final. Exemplo, por exemplo, a Starbucks. Olha que interessante. A Starbucks ela tem uma característica. Basicamente é uma loja de café, né? E é um café bom, ok? Mas ele custa, de modo geral, 10 vezes mais caro do que o café da loja ao lado.
Olha que interessante. Você entra numa loja para comprar um café que custa 10 vezes mais caro e muitas vezes com qualidade similar do que a concorrência. Por quê? O que você está buscando ali é a experiência. Muito mais do que simplesmente tomar um café, você quer ter a experiência que Starbucks de modo disruptivo trouxe para o mercado. Então, assim, ó, esse exemplo aqui é para deixar claro que não adianta a gente focar em sucesso do cliente se a gente não focar em experiência. A experiência também é muito importante. Vocês querem ter uma ideia como algumas empresas são capazes de mudar o seu negócio em função da experiência e do sucesso dos seus clientes? Vou trazer rapidamente o exemplo da Netflix. A Netflix era uma empresa basicamente de locação de filmes, né? A gente estava falando até de locadora agora há pouco. Mas eles perceberam que com o passar do tempo, e isso foi uma análise de dados, e muitas vezes essa análise de dados é feita pelo time de Customer Success, né? Eles perceberam que quer ver? Vou chamar a atenção para vocês. Vamos fazer uma lembrança. O pessoal que é mais velho vai lembrar bem disso. Quando a gente fazia, antigamente era assinatura da locadora, eu acho que chamava, né? Você ia lá, abria uma locadora nova no seu bairro. Você ia lá, fazia aquela assinatura, né? Ou seja, você se cadastrava lá, melhor dizendo, e aí você podia pegar seus filmes. Na primeira semana, todo dia você ia lá, né? Pegava um filme, pegava outro, pegava outro. Quando o tempo ia passando, você ia perdendo o entusiasmo, né? Você, na segunda semana, pegava 2 filmes, na terceira semana, um filme só, e daqui a pouco você nem passava mais na frente, porque você perdia o entusiasmo com aquilo. E pessoal no Netflix começou a acontecer a mesma coisa. O pessoal começava, fiz assinatura do Netflix, bacana. No primeiro dia eu vou ver 10 filmes. Aí aquilo ia perdendo entusiasmo. O meu interesse ia diminuindo, né? A minha aderência ao produto ia diminuindo. E eles percebiam que, a passar do tempo, as pessoas iam assistindo cada vez menos filme, até que chegava um momento que eles cancelavam. Ou seja, a história ruim das locadoras também acontecia na Netflix. E o que a Netflix percebeu? Opa, tem um. Que estudo eles fizeram? Eles começaram a entender que existia um grupo de clientes que simplesmente não cancelava. Por mais que o tempo passasse, eles não cancelavam. Ou seja, eles foram a fundo analisar a usabilidade daqueles clientes para entender por que eles não cancelavam. E eles perceberam, eles tiveram a resposta. Basicamente, os clientes que assistiam séries eram clientes que tinham uma tendência muito menor de cancelar. Por conta disso, o Netflix começou a deixar de ser simplesmente uma locadora e a virar uma produtora de séries. Claro que eles ainda têm filme, eles também ainda desenvolvem filmes, mas se você for olhar o menu da Netflix, basicamente é séries. E eles foram além, pessoal. Eles perceberam o seguinte: o cliente que começa a assistir séries, ele já tem de uma tendência muito menor de cancelar. E o cliente que assiste séries e engaja pelo menos em 3 episódios da série tem uma tendência ainda muito menor de cancelar. Olha que interessante, eles chegaram num nível ainda mais analítico. Então, não à toa a Netflix faz um esforço gigantesco para oferecer para você, e isso é sucesso, né? Porque, afinal de contas, o que você busca na Netflix? De modo geral, relaxar, de modo geral, um divertimento. E se você entrasse na plataforma deles e fosse difícil procurar um filme, se fosse alguma coisa cansativa, se fosse dificultoso você navegar na ferramenta até você achar o que você de fato gosta, você acaba caindo fora também. Então, por isso, eles fazem esse esforço gigantesco de entender exatamente o que você gosta e te ofertar o que você gosta, especialmente séries, para que você possa engajar e continuar sendo cliente. E olha esse ponto que é crucial. Eles trabalham para que você tenha um resultado que você quer, ou seja, que você se divirta. Por outro lado, eles entendem que à medida que você se diverte, você vai estar encontrando sucesso e vai continuar cliente. Entende como é que funciona essa lógica? Eu invisto para que meu cliente, de fato, encontre o resultado que ele quer e, por consequência, ele continua sendo meu cliente. E esse mesmo modelo você pode olhar para a Nubank, que é um outro modelo brasileiro muito forte, a própria Uber, que é um modelo mundial. Eu trouxe também a Resultados Digitais, que é uma empresa também brasileira que investe fortemente. E assim, eu trouxe alguns modelos, empresas de software ou não software, né? Justamente aqui nesse modelo, por mais que sejam empresas que desenvolvam
Ferramentas não são empresas de solução de software, de ERP, nada disso, né? O objetivo da Nubank não é desenvolver software, é que você controle, por exemplo, as suas questões bancárias e tudo mais. Então, assim, eu trouxe esses exemplos para que a gente possa ver que empresas que a gente conhece, empresas que a gente trabalha no dia a dia, né, que a gente usa o dia a dia, são empresas que investem fortemente na cultura do cliente, no sucesso do cliente, na experiência do cliente. E às vezes algumas pessoas tentam desassociar a cultura o sucesso do cliente da experiência do cliente. Para mim está absolutamente amarrado uma coisa com outra. Não existe sucesso sem experiência, porque ninguém tem sucesso se sangrar, se for difícil. Da mesma forma, não adianta a experiência for maravilhosa, por exemplo, você entrou na Starbucks, a experiência é linda. Quando você vai tomar o café está frio. Também não adianta. Então, as coisas estão muito amarradas uma com a outra. Então, vamos seguir aqui, pessoal. E qual de fato seria, uma vez que a gente tem um time de Customer Success trabalhando, né, ou pessoas olhando para isso, qual seria a função delas? Basicamente, é entender o que é sucesso para os seus clientes e trabalhar de forma ativa para encontrar esse resultado. Basicamente, são pessoas com uma sinergia muito alta com os clientes, né, para entender exatamente o que é aquela dor, através de empatia, né, e essa eu acho que é a principal ferramenta de um profissional de Customer Success hoje, né, que é basicamente ele ter empatia de pegar aquele problema do cliente, pegar aquela dor do cliente e trazer para si. Entender que aquela dor e que aquele problema passa a ser seu. Então, pessoal, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre ROI, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de como é que eu vou levar para a minha diretoria, como é que eu vou levar para a minha gestão essa necessidade de investimento, porque de modo geral tudo o que a gente faz na nossa empresa requer dinheiro, requer investimento, às vezes investimento de tempo. Mas como é que eu vou trazer esse ROI? Como é que eu vou mostrar que de fato investir em Customer Success vai trazer ao negócio um resultado efetivo? E aí eu gosto de mostrar esse slide. Esse slide ele mostra exatamente, de uma forma muito simplificada, o retorno que as empresas têm à medida que elas investem no sucesso do cliente. Vamos lá. À medida que eu invisto no sucesso do meu cliente, há uma redução do cancelamento natural. E por si só, essa redução do cancelamento já trará ganho para a empresa. E, é claro, para que eu tenha um ROI estruturado, eu vou ter que criar alguma métrica, né? Entender como é que é esse nível de cancelamento, propor uma melhora, até que para que eu possa calcular quanto de dinheiro isso vai trazer, né? Da mesma forma, o investimento em sucesso do cliente, ele potencializa vendas para clientes da base. E hoje, na maioria das empresas, há uma dificuldade muito grande em vender para a base. E Customer Success tem essa característica. Por quê? À medida que eu entrego mais sucesso ao meu cliente, à medida que eu me aproximo dele, naturalmente ele vai tender a comprar mais de mim. Porque não faz sentido ele comprar de outro fornecedor à medida que ele está satisfeito comigo. E, paralelamente a isso, o marketing de clientes também. Lembra que a gente falou há pouco que um cliente satisfeito é capaz de indicar sua empresa, em média, a 9 outros clientes? Então, esse marketing positivo do cliente também acontece. Então, que tipo de estudo eu tenho que fazer? Muito bem. Quanto que eu consigo reduzir o meu churn? Quanto é que isso vai gerar de dinheiro para a companhia? E se eu potencializar um pouquinho a venda na base? Se eu aumentar um pouquinho essa minha taxa de venda? Quanto é que isso vai trazer de dinheiro? E se os meus clientes hoje que não me indicam para... Lembra, eu falei de 9 em média, né? Se cada cliente que eu tiver satisfeito me indicar para mais um cliente, quanto é que isso vai trazer de dinheiro? Então, basicamente, eu consigo, analisando esses números do negócio, entender o tanto de dinheiro, o tanto de resultado que isso traz para a empresa. Lembra que eu falei da Salesforce? Lembram aquele gráfico extremamente ascendente que a Salesforce trouxe? Não foi só de cancelamento. Além de cancelamento, de forma implícita, também trouxe para a Salesforce uma potencialização de vendas na base, ou seja, eles começaram a vender muito mais na base, e os clientes começaram a ficar mais satisfeitos, e à medida que eles foram ficando mais satisfeitos, eles começaram a recomendar. Então, isso explica aquele aumento exponencial da receita. De novo, cliente cancelou menos, cliente comprou mais, e a gente começou a indicar mais a Salesforce para outros clientes. Muito que bem. E aí, pessoal, eu trago para vocês esse modelo do funil de vendas, né? É um modelo muito tradicional, o pessoal que conhece um pouquinho de marketing em algum momento já deve ter visto. E basicamente o que eu quero trazer para vocês aqui é um modelo de taça.
O que que é esse modelo de taça? Ali, se você reparar, a parte de cima é exatamente o nosso famoso funil, né? A diferença é que o funil, ele não vai acabar simplesmente quando o cliente virou cliente. Não. Na verdade, quando o cliente virou cliente, ou seja, depois que eu fiz todo aquele processo de lead, de prospecção e tudo mais, à medida que o cliente comprou, eu vou começar a cuidar do meu cliente. E a maioria das empresas não faz isso. Ela gasta milhões de reais para trazer cliente com marketing, com comissões e tudo mais, e a partir do momento que o cliente vira cliente, ela para de investir nesse cliente. E aqui é justamente essa ruptura de modelo. A gente vai começar a cuidar desse cliente para garantir que esse cliente tenha sucesso, para aí sim, de uma forma natural, ter esse cliente ampliando, seja comprando mais, seja indicando mais. Então, é justamente esse modelo diferenciado que passa a nortear a empresa. E aí, pessoal, eu gostaria de dividir rapidamente aqui três grandes grupos. O que é suporte técnico, o que é comercial e o que é sucesso do cliente. E por que eu estou trazendo essa separação? Porque muitas vezes confundem. Ontem mesmo eu estava participando de um grupo de WhatsApp e uma pessoa questionou: tá, mas para mim esse negócio de sucesso do cliente nada mais é do que um suporte de luxo, um suporte premier, quando na verdade não é. Então, rapidamente, eu queria deixar claro aqui o papel de cada uma dessas três áreas que muitas vezes podem se confundir. Suporte técnico, pessoal, basicamente é um modelo mais reativo. É aquele pessoal que é extremamente importante para estar resolvendo as dúvidas e o problema do dia a dia. Toda empresa tem problema, toda empresa vai ter dificuldade. Garantir experiências e reações rápidas à medida que você tem um problema é que diferencia as empresas de boas ou más experiências, né? Mas assim, ter um sonho utópico de que a minha empresa não vai ter problema, isso é difícil. Mas por isso é importante a gente ter esse time técnico, né? E ele vai atuar sob demanda, ou seja, quando o problema acontecer, quando o incêndio acontecer, ele vai estar preparado, capacitado para rapidamente resolver. Da mesma forma, o pessoal de comercial, né? Eles têm uma outra visão. O negócio deles é mais ativo, eles querem vender mais, eles querem cross-sell, eles querem upsell, ele quer vender mais na base e tudo mais. E ele vai ser orientado à receita. Basicamente, a meta da área comercial é fazer com que entre dinheiro. Isso não vai mudar. Por outro lado, o sucesso do cliente é uma modalidade mais proativa, mais preventiva, ou seja, ele vai tomar ações justamente para que a gente não tenha incêndios, para que a gente não tenha problemas. Ele vai estar monitorando a saúde do cliente, a gente vai falar disso daqui a pouco rapidamente, justamente para tentar ser preventivo ao máximo possível. E ele pode ser também um advogado do cliente dentro da empresa, né? Ou seja, ele vai estar muito próximo, ele vai entender exatamente o que esse cliente traz de novidades, de necessidades e levar isso para dentro da empresa. Ele vai ter o seu foco totalmente no relacionamento, né? Justamente ele vai ser aquela pessoa ou aquela entidade que o cliente vai ter contato mais próximo e ele vai ser orientado por resultados estratégicos. Da mesma forma que suporte é orientado em resolver dor, problema, comercial é orientado em vender mais, sucesso do cliente é orientado em resultados estratégicos, ou seja, entregar a solução para o cliente. E, pessoal, a análise de dados é fundamental. É muito difícil que você tenha uma área de Customer Success funcionando em alta performance se você não tiver uma análise de dados bem efetiva, ou seja, entender quais são as tendências, entender o comportamento, tentar prever necessidades e assim por diante. Beleza? E aí, pessoal, para que a gente possa essa questão de saúde do cliente, né? Nada mais é do que você reunir indicadores, nesse modelo aqui eu trouxe 6 pilares, indicadores que reflitam esforço, experiência, velocidade, prazo, engajamento, negócio, enfim, que você consiga, através de indicadores de forma preventiva, você ter uma análise geral do seu cliente para entender se ele está num caminho de sucesso ou não. Claro que se a gente fosse falar de Health Score agora, a gente abriria uma nova aula, né? Porque esse assunto aqui é bastante profundo. Mas o meu objetivo aqui é mostrar que sucesso do cliente ele precisa ser palpável e ele vai ser palpável através de indicadores. E a gente tem uma série de indicadores que são características da área de sucesso do cliente e outros indicadores do negócio que também podem compor esse meu arsenal de indicadores para que eu possa entender exatamente se esse meu cliente está ou não numa trajetória de sucesso. Mas assim, o objetivo desse slide aqui é o seguinte, ó,
é indicador, é número, não é, eu acho que. Não. Sucesso do cliente ela é basicamente direcionada por dados e indicadores. Tá certo? E aí, pessoal, para que a gente possa fazer um entendimento geral, né? O que é sucesso do cliente? Sucesso do cliente, basicamente, é a gente garantir que a gente teve uma venda bem feita. À medida que a gente venda bem feito, e vender bem feito é vender para o cliente certo. É parar com essa história que a gente tem que vender para qualquer um, em função do dinheiro, e depois a gente resolve quando o cliente estiver dentro da casa. Isso é um risco altíssimo, pessoal, porque da mesma forma que a gente falou logo no comecinho, um cliente insatisfeito, além de naturalmente cancelar contigo, ele pode também ser um grande detrator, falar mal de você para N outros possíveis clientes ou até mesmo clientes. Então, assim, entender de forma assertiva para quem que eu tenho que vender e fazer uma venda bem feita é fundamental. Não adianta a gente pensar, eu vou vender de qualquer jeito, depois o time de CS resolve. Isso não funciona. Então, além de vender bem, de uma venda bem feita, é fazer uma entrega focada no sucesso do cliente. Ou seja, quando eu vender, eu entender exatamente o que o cliente quer primeiro, né? O que é importante para aquele cliente. E fazer essa entrega dessa forma. Paralelamente a isso, né, garantir ótimas experiências. E eu falo bastante de experiência porque não acredito no sucesso do cliente com experiência ruim. E além de ótimas experiências, manter a proximidade com esse cliente. E aí, pessoal, naturalmente, se eu vendi para o cliente certo, se eu entreguei o que ele esperava, se a experiência está sendo boa, se ele está próximo de mim, ele vai encontrar o sucesso. E eu vou acabar retendo esse cliente. E a partir do momento que esse cliente está retido, que esse cliente está feliz, e não retido porque ele é obrigado, retido porque ele de fato tá sendo muito mais do que, como a Pam muitas vezes fala, né? Muito mais do que ser um cliente, ele é um parceiro de negócio, né? A gente vai estar trabalhando junto com um objetivo comum. E daí, de uma forma muito natural, ele vai começar a comprar mais de mim, e é importante que a gente tenha também um arsenal de ofertas para esse cliente, né? E vai me recomendar. Isso tudo, pessoal, toda essa sequência faz parte de uma lógica de sucesso do cliente. Tudo isso aqui, todo esse passo a passo, ele precisa estar de uma forma muito bem estruturada, porque, por exemplo, eu vendo bem feito, mas a experiência é ruim, não vai funcionar. Ou a venda é ruim, mas a experiência é boa, também não vai funcionar. Eu vendo bem, a experiência é boa, mas eu entrego aquilo numa velocidade diferente da expectativa do cliente. Também não vai ajudar. Tá certo? Então, pessoal, para que a gente possa entender isso de uma forma muito resumida, para que você ter sair da aula de hoje com essas 3 coisas na cabeça, eu acho que você já vai ter um entendimento muito bacana sobre Customer Success. Customer Success ajuda o cliente a ficar, ou seja, ele não cancela. Customer Success ajuda o cliente a comprar mais. E Customer Success ajuda a empresa a ter mais vendas através da promoção que o seu cliente satisfeito vai fazer de você no mercado. E, evidentemente, isso vai trazer mais resultado para o seu negócio. Mas, pessoal, a gente precisa entender que há uma mudança de cultura, né? A gente vai precisar, muitas vezes, mudar a página do negócio, né? Deixar de pensar num modelo mais tradicional, de simplesmente eu vendo um produto para eu vendo sucesso, né? E, pessoal, isso precisa vir de cima para baixo. Essa conscientização, essa mudança cultural precisa vir top-down, ela precisa vir da alta direção para baixo. Por quê? Quando a gente fala em mudança de cultura, muitas vezes a gente precisa fazer mudanças operacionais, fazer ajustes, trocar pessoas. Então, é muito importante que o CEO ou qualquer pessoa que tenha essa autoridade possa comprar o projeto para que ele nos ajude a fazer as mudanças que de fato a gente precisa fazer. E aí, pessoal, vamos deixar claro que hoje definitivamente o mundo é do cliente. E é cada vez mais o mundo é do cliente à medida que ele paga um pouquinho por mês e simplesmente ele pode me trocar de uma forma muito fácil, né? Às vezes, depende, hoje, por exemplo, eu faço a compra de um produto que é muito caro, mas naturalmente o mercado vem trabalhando para que esse modelo mude, né? Então, ainda assim, fazendo compra de produtos caros, o cliente tem uma facilidade hoje muito maior de trocar, né? Então, assim, basicamente, Customer Success é a gente entender que o mundo é do cliente, aceitar isso e trabalhar com essa nova realidade. O mundo mudou. Antigamente você tinha um fornecedor, 2 fornecedores para determinado produto ou serviço. Hoje você tem
dezenas, muitas vezes centenas, nacionais ou internacionais, e se você não empoderar, ou melhor, se você não entender que seu cliente está empoderado, simplesmente você não vai conseguir chegar do outro lado. Tá certo? Então, essa aqui é a mensagem que a gente gostaria de deixar no dia de hoje. E aí, pessoal, caso vocês tenham dúvidas, eu acho que vai ficar algum tipo de contato, né? Um link para que vocês possam enviar as perguntas de vocês. Eu vou estar absolutamente à disposição, né? O pessoal vai trabalhar para separar essas perguntas e tudo mais, né? Mas, de todo modo, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento. Está sendo muito legal poder estar falando com vocês hoje sobre a cultura de Customer Success, né? O meu objetivo aqui era dar um overview para que vocês pudessem entender o que é, o que não é, qual que é o objetivo, quais são os ganhos, né? Mas fiquem absolutamente à vontade de mandar perguntas. Também vou deixar meus contatos aqui, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Mas, de modo geral, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz e, assim, eu desejo efetivamente que a gente possa levar essa cultura de sucesso do cliente, que já é tão forte mundo afora, para dentro do nosso amado Brasil também, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e sucesso pra gente.